Bom dia, me chamo Emily Parmesan, sou psicóloga, atuo na clínica já, né? Sou da abordagem cognitiva comportamental, tenho minhas pós-graduações aí também, né, para poder estar agregando a profissão, aos atendimentos, às aulas também, né, que eu acabo por ministrar nos locais. E hoje eu venho para poder trabalhar com vocês um tema, convite das sinapses, o autismo e seus aspectos emocionais e comportamentais. Estamos aí, né, na reta final da nossa jornada de autismo e eu queria, né, deixar aqui o meu parabéns a todos vocês que estão participando e que têm esse interesse, né, sejam profissionais, sejam por curiosidade, sejam os pais, porque é muito importante nós termos esse conhecimento, né, nós podermos absorver o que é o autismo, né? O que é ser autista, o que é ser a família, né? Estar ali junto com no dia a dia, com o autismo, né? Com o autista e tá acompanhando todo esse processo da família. Nós vamos aqui hoje, né? Eu vou trazer para nós aqui dois momentos. O primeiro momento, nós vamos entender o comportamento e a emoção do autista, tá? E o segundo, nós vamos fazer uma análise de caso, né? De um caso na escola. Na realidade, eu vou pontuar para vocês uma situação, um caso, tá? E para vocês poderem entender como que é importante todo esse conteúdo que vocês vão aprender hoje, que vocês vão estar ouvindo, tá? E por que é importante nós conseguirmos absorver esse assunto e nós levarmos ele para nossa vida, seja pessoal, profissional, tá? Porque muitas vezes nós nos deparamos com a pessoa e não sabemos como agir frente a isso, né? Muitas pessoas pensam que pode ser um caso perdido, quando na realidade não. Na realidade é algo muito espetacular, é algo que tem muitas soluções e que nós conseguimos trabalhar de diversas maneiras. Então, o que nós vamos trazer nesse primeiro momento, né? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a questão do DSM-5. Né? O DSM-5, ele é um manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais. Né? Nós estamos ali na 5ª edição. Até a edição passada, nós trabalhávamos dentro da questão do autista, né, do autismo, como tendo várias subcategorias, e uma delas que nós conhecíamos, né, era a síndrome de Asperger, que hoje nós não trazemos, né, o DSM-5 não traz mais para nós. Então, quais que são os critérios que o DSM-5 utiliza para poder caracterizar um transtorno do espectro autista, né? Então, nós temos que entender que um dos primeiros critérios para nós podermos caracterizar um TEA os déficits ininterruptíveis na comunicação social e na interação social. Ou seja, o que acontece, né? Nós temos ali uma dificuldade na comunicação social. Às vezes ele pode não conseguir se comunicar, né? Nós vamos ter algumas dificuldades. E com relação à interação social, eu conviver com o outro, né? Eu estar dentro do mundo do outro, como que é? E o segundo, que são os padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamentos, interesses e atividades, tá? Mais para frente nós vamos entender o que é essa questão desses padrões restritivos, né? Essa questão dos movimentos repetidos, da questão do comportamento estereotipado, comportamento repetitivo, os interesses deles, né? E como que são as atividades desse nosso público. Então, nós precisamos entender como que funciona o cérebro do autista. Não adianta eu chegar aqui para vocês hoje e simplesmente pontuar, falar assim, olha, nós vamos falar sobre o autismo, né? Os comportamentos do autista são esses, né? Eu simplesmente jogar para vocês os sintomas, as características, para que vocês absorvam, mas vocês não entenderem o que acontece na parte orgânica, na parte fisiológica, né, do autista. Então, algo que é muito importante nós sempre termos em mente, né? Sempre termos esse cuidado é que, quando eu falo de qualquer transtorno mental, de qualquer transtorno, qualquer síndrome, né? Antes de existir um diagnóstico, nós temos que ter uma avaliação neurológica, uma avaliação da parte médica também, porque nós não podemos separar o fisiológico, né, do nosso psicológico. Então, tudo está muito atrelado, tá? Então, o que acontece?
Quando nós falamos do autista, do cérebro do autista, propriamente ali na parte do encéfalo, nós temos uma dificuldade, né, na comunicação entre os neurônios. Ou seja, esse problema na comunicação entre os neurônios, né, quando as duas partezinhas do axônio eles não conseguem transferir a informação de forma correta, ele dificulta o processo da sinapse, né? Então, aquela troca de informação quando eu entendo o que está acontecendo, tá? E quando acontece isso, além de nós termos um problema, né, de apresentar uma alteração no corpo caloso desse cérebro, que vai ser responsável entre a comunicação dos dois hemisférios cerebrais, ou seja, do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, ele também vai me apresentar uma alteração na amígdala, tá? Quando nós falamos da amígdala, é importante só destacar, porque já quando eu pontuei essa questão às vezes, né, já trouxe essa questão da amígdala, tem pessoas que às vezes olham pra minha cara e falam assim, mas como assim da amígdala, né? Minha amígdala tá aqui, o que tem a ver com o cérebro? Então, é importante nós entendermos que é a parte cerebral essa, tá? Então, a amígdala que está dentro da nossa cabecinha aqui mesmo, tá? Então, ela é responsável pelo comportamento social e emocional. Então, como eu tenho essa alteração nela, eu vou ter alterações comportamentais e alterações emocionais, alterações que vão trazer algum prejuízo, vão trazer alguma questão de diferença, né? De um comportamento que nós esperamos e um comportamento que aconteça que nós não temos esse aguardo, tá? Então, quando nós falamos do aspecto comportamental e emocional, não só aqui, eu coloquei a questão do autismo, mas não é só aqui, tá? Isso num geral, num todo. Nós nunca podemos trabalhar comportamento e emoção de forma separada, tá? De formas que nós podemos pegar e desmembrá-los, como se o comportamento ele é independente da emoção, né? Ou levando um pouquinho mais além, comportamento independente da emoção, que é independente do pensamento. Todos eles estão interligados. Quando eu falo de um, eu tenho que estar avaliando o outro e tenho que estar também trabalhando em cima desse outro para conseguir desenvolver comportamentos de forma diferente, né? Emoções de forma diferente. Ou de forma diferente, quando nós falamos, é de forma assertiva, né? E o que acontece? Né? Dentro do autismo, nós temos que entender que vai existir uma falta, tá? Ou uma intensificação de humor, de emoção, perdão, tá? Então, eu vou ter ou a falta dessa emoção ou eu vou ter uma intensificação. Quando eu tenho isso, eu vou ter um comportamento diferente, né? Isso vai gerar um comportamento diferente, tá? E como eu coloquei ali, a questão que o autista, nós não podemos tratar eles de forma global. O que é essa forma global que eu coloquei aqui para vocês, né? Quando nós falamos de pessoas, tá? Pessoas, incluindo todas as pessoas, nós nunca podemos falar que a pessoa, por exemplo, que tem uma TAG, né? Que é um transtorno de ansiedade generalizada. Eu nunca posso falar que todas as pessoas que têm a TAG, elas vão ter os mesmos sintomas, elas vão ter os mesmos comportamentos. Não. A pessoa que tem os ataques de pânico também não, né? E a mesma coisa para o autista, tá? Nós temos que entender que cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua maneira de ser e a sua maneira de agir. E quando nós falamos deles aqui, tá? É a mesma forma. Nós temos que trabalhar sempre com ele, não naquela maneira assim. A mãe vem, nos procura e fala: olha, meu filho tem autismo, eu preciso da sua ajuda para poder trabalhar com ele, para poder ter a questão do desenvolvimento, já foi diagnosticado. Aí a mãe fala: já foi diagnosticado. Aí o profissional já fala assim: oh, peraí, né? Menos mal, já tem um caminho andado, já sei que foi diagnosticado, tenho certeza que é autista. Aí eu vou lá e começo a estudar. Ah, porque o autista é agressivo, o autista é nananana. Aí eu tenho que fazer isso com ele. Aí, quando chega essa criança para mim, eu simplesmente lembro daquele estudo. Ah, todas as crianças são iguais, né? Todo autista é igual. E eu simplesmente generalizo, trabalho com ele situações que para ele às vezes nem precisa ser trabalhado, né? Que para ele já tem desenvolvido isso. E eu não levo em consideração seus fatores pessoais, seus fatores individuais.
E quando nós falamos aqui de levar em conta fatores individuais, não é só dele, é da família, daquele meio que o cerca, seja escola, seja casa, então tudo aquilo que permeia o meio social dele, eu também tenho que levar em conta quanto individualidade, tá? E o que acontece, né? Quando nós falamos deles, nós temos que entender que quando nós colocamos o autista frente a situações que para outras crianças nós poderíamos dizer que seriam situações normais, situações corriqueiras, né? Para o autista pode não ser, pode ser uma elevação muito alta, de uma mudança muito alta, muito repentina, né? De rotina que vai causar algumas emoções, que ele vai ter essas emoções daquela forma intensificada, como eu falei anteriormente para vocês, né? E quando tem intensificado, o comportamento dele também pode vir intensificado, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma situação que é muito comum, que nós vemos as crianças aí. Primeiro dia de aula, né? Quando nós falamos do primeiro dia de aula de uma criança, nós já imaginamos aquela criança que está com seu material todo pronto, que ela quer revisar no último momento ali, né, da noite, antes de dormir, ela quer revisar o material dela, tá naquela ansiedade porque ela quer ir para a escola, porque ela vai conhecer a professora, vai rever os amiguinhos ou vai conhecer amiguinhos novos, né? Então, para eles é um momento de euforia, de ansiedade, né, de agitação, de alegria, porque eu quero aquilo ali. Eu sei que é o novo e esse novo não vai me causar medo. Aparentemente, né? Nós sabemos que tem crianças que acabam tendo esse medo quando chega na escola. Mas um dia antes, tudo é nessa questão. O autista, né? Como que pode ser um primeiro dia de aula para o autista? Vocês concordam que ele vem de uma rotina e que quando se quebra essa rotina, esse evento ele pode representar uma aversão, né? Ele pode representar um prejuízo em todo o desenvolvimento que foi trabalhado, né? Que a família vem trabalhando, e vem causar medo, vem causar tristeza, né? E todas essas emoções de uma forma exacerbada. Por que eu estou falando de uma forma exacerbada? Porque quem olha de fora não entende por que tem uma criança que quando a mãe vai deixar na escola e ele vê a mãe saindo, ele começa a gritar, começa a se bater, começa a querer sair, né? Um dos exemplos, tá? Ou mesmo fica ali sentado de uma forma empática, que ninguém sabe o que está acontecendo, não sabe se tá bem, se não tá, mas tá ali no canto dele. Então, nós precisamos sempre prestar atenção quanto a isso, tá? E o porquê que acontece isso? Porque dentro do autismo nós temos a questão do estabelecer rotina, né? É algo que ainda eu falo, né? Eu defendo muito, que nós, né, conseguimos trabalhar com os pais para ser estabelecida uma rotina com os seus filhos que são autistas. Mas na realidade, isso todos nós tínhamos que estabelecer, né? Todos os nossos filhos tinham que ter uma rotina, porque é o ideal. Mas, enfim, o autista ele tem essa rotina. E quando acontece isso, por exemplo, um evento desse, existe-se a quebra de rotina, né? E o que é essa quebra de rotina? Como que é? Né? Quando que nós vamos falar sobre a quebra de rotina com a família, né? Com a própria criança? Quando que nós vamos trabalhar essa quebra de rotina e o que essa quebra de rotina pode trazer para nós? De pontos positivos e pontos negativos. Tudo relacionado com a parte da emoção e com a parte do comportamento dessa criança, né? Então, o que acontece? Qual que é a necessidade da rotina? Tá? Então, a criança, tá, que tem o autismo, ela precisa de uma previsibilidade do que vai acontecer no seu dia a dia, tá? E o porquê que ela precisa dessa previsibilidade? Porque ela tem que saber o que vai acontecer no seu dia a dia. Porque todo mundo queria, né? Eu queria, todo mundo queria. Mas, quando o autista sabe o que vai acontecer, né, ele vai saber o que são as atividades que vão acontecer, quais atividades ele vai ter que fazer, com quem que ele vai se envolver, o que o outro, né, o que a pessoa espera dele. Que isso é um dos pontos mais importantes, porque ele vai saber o que ele tem que fazer para conseguir atingir aquilo que o outro está esperando, tá?
E ele vai também conhecer os seus objetivos, né? Ele vai saber qual que é o objetivo dele. E quando nós falamos disso, né, dele saber, dele ter essa consciência do que vai acontecer no dia dele, o que acontece? Quando nós falamos deles, né, do autista por si só, eles têm dificuldade em gerenciar o seu tempo e de conseguir planejar. Então, por exemplo, eles não vão ter essa facilidade de saber que qual que vai ser a minha rotina hoje. Né? Por exemplo, nós. Hoje eu tenho que acordar, né? Eu tenho que estudar. Aí meu filho acorda, eu tenho que dar banho, eu tenho que dar o café da manhã, né? Tipo, eu tenho que escovar o dente, tenho que tomar o café da manhã. Né? Então, assim, eu consigo estabelecer a minha rotina diária. E se essa rotina mudar, eu consigo adaptar, consigo colocar outras situações ali no meio para poder resolver e poder solucionar tudo isso. Eles não conseguem ter esse planejamento por si só, né? Eles não conseguem gerenciar o tempo deles. Então, acaba se ficando perdido. Eles acabam se sentindo perdidos, tá? Então, essa é a importância, né, de nós termos as nossas rotinas pré-estabelecidas, tá? E a rotina, para eles, com toda certeza, traz um sentimento de segurança, né? Vamos pensar, vamos fazer uma correlação com uma pessoa que seja ansiosa, né? Que tenha TAG. O porquê, né? Vocês concordam que se essa pessoa soubesse o que vai acontecer no dia dela e ela tivesse a certeza que ia acontecer no dia dela, ela não se sentiria mais segura? Né? Ela teria essa tranquilidade. Até por isso que nós falamos para a pessoa que tem a TAG, nós trabalhamos sempre com esse planejamento também, com essa rotina, porque é uma forma dela se sentir segura. Eu sei o que vai acontecer, eu não preciso ficar prevendo. Eu não preciso estar lá na frente imaginando que vai acontecer algo catastrófico. Não, né? Então é importante por isso. E como é que nós podemos trabalhar a rotina, uma rotina pré-estabelecida com o autista? Porque nós temos o autismo que pode ser que ele não consiga estabelecer nenhum tipo de comunicação verbal, né? E como que eu trabalho com esse autista que não consegue? Ou às vezes ele tem essa comunicação verbal, mas ele tem estabelecida com apenas uma pessoa da família, né? Pega lá assim, ele tem com a mãe, que é o vínculo dele muito forte, e com mais ninguém ele fala. Só que se a mãe sai para trabalhar, como que as pessoas vão saber que ele quer comer, que ele quer beber, que ele quer ir ao banheiro? Né? Como que pode funcionar isso? Qual que é a funcionalidade de tudo isso? Então, uma forma muito comum de organizar a rotina do autista é feita através das PECs, tá? E o que são essas PECs que nós falamos? Eles são né, a tradução, o significado dele é o Picture Exchange Communication and System. Tá? Ou seja, ele é um sistema de comunicação através de figuras, tá? E através dessas figuras, o porquê? Porque ele vai facilitar a memorização da sequência das atividades. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que acordar, né? E quando eu acordo, eu tenho que escovar os meus dentes, eu tenho que tomar um banho e eu vou para a sala para poder tomar meu café e assistir meu desenho, tá? Um exemplo. Então, ele vai saber o que vai acontecer, né? Através de imagens, de desenhos, ele vai conseguir entender o passo a passo do dia dele. É como se fosse um cronograma para ele, né? Um cronograma através de imagens, onde tem que ficar bem visível, tem que ficar bem claro para ele, tá? Então, nós podemos trabalhar as PECs através de figuras e através de imagens, de figuras ou fotos, desculpa, tá? E por exemplo, a criança ela tem um autismo mais leve, tá? Ela tem um autismo mais leve. E ela consegue se comunicar, ela tem a leitura, ela tem tudo. O que eu posso fazer então com essa criança? Não quero trabalhar através da PEC, né? Não quero pregar nada em casa, não quero colocar as figuras em casa. Como que eu posso trabalhar com ele então nessa situação? O que pode ser feito é o uso de agenda, né? Uma adaptação de agenda. Essa agenda pode ter as figuras, pode ter tudo, tá? Mas é através da agenda, que é onde ele vai manusear, ele vai trabalhar com essa agenda.
E algo muito bacana, talvez, a gente colocar nessa agenda é o fato dele conseguir pontuar o seguinte, né? As seguintes formas. Então, o que que eu quero, né? Daqui uma semana, o que que você quer daqui uma semana? E trabalhar com um quadrinho de visualização ali nessa agenda, né? Ele vai procurar as imagens, ele vai escrever, ele vai pegar foto, recortar e colar ali para ele ver o que ele quer fazer na semana que vem, para conversar com o adulto, ver se é possível, como que vai funcionar, tá? E quando nós falamos da rotina do autista, o porquê que é importante nós utilizarmos ela, né? E quando nós falamos em utilizá-las, não é apenas dentro do nosso ambiente familiar, não é só dentro da nossa casa, né? Então, eu tenho que utilizar ela dentro da escola, nos ambientes onde ele tem atividades no dia a dia. Então, ele faz um reforço, ele faz uma terapia, ele faz uma fono, faz uma fisioterapia. Então, tudo aquilo que vai envolver ele, que ele vai ter atividades no decorrer da semana, né, no seu dia a dia, tem que existir essa rotina, né? E todos têm que acompanhar essa rotina. Então, se não acontece isso, né, se alguma coisa foge daquele controle ali, foge daquela rotina, foge daquilo que estava sendo esperado, daquele planejamento, isso pode gerar na criança uma desorganização mental e emocional, tá? Principalmente a parte emocional. Então, se eu tenho uma desorganização emocional, eu posso deixar essa criança se sentindo, né, com sentimento de frustração. Ela pode se sentir desconfortável, ela pode se sentir irritada, né? E quando ela se sente irritada, ela pode apresentar uma emoção da raiva. E isso vai gerar comportamentos que nós não podemos dizer se serão assertivos ou não, né? Se vão ser comportamentos adequados naquela situação ou não. Pode ser que a criança que apresente a raiva, ela vá descontar essa raiva numa agressão física, tá? E daí, assim, beleza. Eu entendi que a criança tem que ter rotina, porque nessa organização, né, nessa rotina, ela consegue se deixar emocionalmente organizada, né? Ela não consegue controlar os seus impulsos, ela não vai ter comportamentos inesperados pelos outros, as pessoas vão saber também o comportamento dela, como que vai agir daquela maneira, e ela também vai conseguir se controlar. Porém, como nós falamos no slide anterior, e no primeiro dia de aula, né? Existem situações onde eu preciso ter essa quebra dessa rotina por uma vez, né? E então, assim, como que nós vamos fazer essa quebra de rotina? Como que é trabalhado a quebra de rotina para que não tenha um afeto emocional tão grande, né? Um prejuízo emocional tão grande dessa criança? Através de rotina. Eu tenho que ter rotina para criar uma quebra de rotina, para ele entender que nós vamos quebrar a rotina dele, que a rotina dele vai se desfazer em algum momento por alguma situação, tá? Então, como que nós podemos trabalhar essa quebra de rotina no dia a dia com a criança? Tendo algumas pequenas mudanças, né? Que seja ali na questão alimentar. Então, eu vou fazer uma alimentação diferente, né? Uma alimentação que não era aquilo que ele esperava naquele dia. Eu vou assistir um programa de televisão diferente. Quando eu estiver indo para a escola, eu vou mudar o caminho da escola, tá? Trabalhar com a questão de erros. Então, ele gosta muito de montar quebra-cabeças. Eu vou trocar a peça, vou trocar assim, 2 pecinhas de quebra-cabeça por 2 de papel, para ver como que ele vai reagir frente a isso, para mostrar que existem obstáculos, né? Que às vezes o que ele estava esperando não vai acontecer. E sempre o ideal, né, e o certo é não fazer e deixar ele lá sozinho, né? É nós estarmos junto, acompanhando, para conseguir intervir quando ele perceber, sabe? Para não acontecer ele ter que enfrentar toda aquela emoção, aquele turbilhão de emoção sozinhos. Até porque nem os adultos, né? Quando nós falamos dos adultos, muitas vezes nenhum adulto consegue lidar com suas emoções sozinhos. Imagina uma criança. Então, outra questão, assim, outra ideia bem bacana para nós trabalharmos quebra de rotina, né? Preparar antecipadamente um passeio surpresa. Só que não é simplesmente eu preparei, eu sei que vai ter essa surpresa e chegou lá no dia, eu falo, entra no carro, nós vamos fazer um passeio surpresa, tchau, né? Só nós dois. Não.
eu tenho que preparar esse passeio surpresa e eu tenho que avisá-lo durante a semana. Então vamos supor que no domingo eu tive a ideia de preparar um passeio surpresa, né? E esse passeio surpresa ele vai acontecer no sábado, né? Na próxima sexta-feira, tá? Então, domingo eu preparei. A partir de segunda-feira, eu vou começar a informar ele que na sexta-feira nós vamos ter vai ter uma surpresa, né? Que ele vai ter uma surpresa na sexta-feira. E todo dia eu vou informando para ele que na sexta-feira ele vai ter uma surpresa. Não vou falar que de surpresa que é, o que envolve, nada. Eu só vou falar que ele vai ter essa surpresa. E quando chegar na sexta-feira, não é porque durante a semana ele teve um comportamento muito bacana, por mais que ele sabia que iria se quebrar essa rotina dele, né? Ele não ficou irritado, não teve nada. Então eu ignorar e não fazer nada, não. Então na sexta-feira eu vou fazer o passeio surpresa com ele, tá? Lembrando que esse passeio surpresa tem que ser um passeio que ele goste, para um lugar que ele gosta muito. Porque quando eu faço isso, eu consigo mostrar para ele que os fatos inesperados, eles também podem ser agradáveis, né? Da mesma forma que pode ser algo que nós não gostamos, mas pode ser algo agradável, né? Pode ser algo que, poxa, olha que legal, tô no parquinho, tô num lugar que eu gosto muito, né? Então, para eles poderem aprender isso também, tá? E quando nós falamos, né, dessa preparação, desse quebra de evento, tudo, por quê? Né? Qual que é a importância de nós trabalharmos o fato dele entender que durante uma semana pode ter uma surpresa, pode acontecer alguma coisa, né, que vai mudar essa rotina dele, que ele vai ver algo diferente, que ele vai ter algo diferente, né? O porquê? Porque quando nós falamos, quando nós estamos ali no nosso dia a dia, às vezes nós mesmos ficamos assim, sem saber por onde começar, né? Porque existem bastante eventos que vêm. Então, nós temos um aniversário, tem viagem, tem festinha na escola, tem casamento, né? Tem algum encontro de amigos. Então, são eventos que vão surgindo no decorrer do ano para nós. E esses eventos, eles vão interferir na rotina dele, né? E quando esse evento interferir na rotina dele, ele pode ser um evento estressante, ele pode ser um evento perturbador, ele pode ser um evento que vai desorganizar ele mentalmente, né? Porém, se eu venho trabalhando a antecipação dos acontecimentos, né, eu consigo deixar essa criança preparada e segura, tá? Então, por exemplo, nós sabemos que vai ter um casamento de uma prima. Como que nós vamos fazer? Né, eu preciso trabalhar, porque eu quero estar lá, eu quero estar presente, eu preciso trabalhar com meu filho para isso, para ele poder ir comigo no casamento. Então, assim, eu vou trabalhando num ponto, eu posso trabalhar com calendário, eu posso trabalhar com a questão das PECs, né, das imagens, então eu posso pegar a foto lá vamos colocar aqui a prima Maria e o primo João, né, eles vão se casar. Então eu posso começar a mostrar para ele, olha, você lembra da prima, né? A prima Maria, o primo João, então eles vão se casar agora. Você sabe o que é o casar? E ir trabalhando nesse sentido. Então você consegue fazer uma denotação de tudo que vai acontecer naquele dia. Né? Então você pode falar, olha, no casamento tem música, você gosta de música? Ah, eu sei que você gosta de música. E lá vai ter música para nós dançarmos. Olha, a vovó Joaninha vai estar junto com nós lá. Você lembra da vovó Joaninha? Olha aqui a fotinho dela aqui. E o casamento vai acontecer nesse dia. Olha, a mãe vai marcar aqui uma bolinha, tá? E nós estamos aqui nesse xizinho. Então, todo dia nós vamos marcar um xizinho aqui até chegar no dia da bolinha, tudo bem? E assim nós vamos conversando e nós vamos trabalhando com a criança diariamente, né? A hora que for riscar, não é só chegar lá e falar, ó, filha, que a mãe riscou. Não, é o responsável, né? É chamar a criança e falar assim, olha, vamos riscar aqui hoje. Você lembra? Toda vez que nós riscamos, nós estamos perto do qual evento, né? O que vai acontecer? Lembra que é o casamento da prima Mariazinha? Então, você lembra que vai ter música e que a vovó Joaninha vai estar junto? Então, nós vamos sempre trabalhando e reforçando para que a criança entenda que aquilo vai acontecer, né? Que é algo inevitável.
E que vão ter coisas que ela gosta e coisas que ela não gosta. E, inclusive, no meio dessa preparação, eu posso muito bem, por mais que é uma quebra de rotina, eu posso olhar para a criança e falar: olha, vai ter a música, você gosta, né? Sim, né? Porém, se você achar que a música tá muito alta, a mamãe quer que você chegue e fala para ela, né? Se tiver algo que está te incomodando, algo que não está agradável para você, eu vou estar lá junto. Então, mostrar que em todo momento você vai estar junto com essa criança, você vai estar ali para dar todo o apoio para ela, tá? Mas enfim, e se, mesmo com todo esse trabalho, né, com toda essa dinâmica, todo esse empenho, a criança se desestruturar, né? Chegou lá, na cerimônia ficou tranquilo, começou a música, começou a festa, as luzes apagou e a criança se desestruturou. Né? O que que eu faço? E agora? Meu trabalho foi perdido, né? O que que eu faço? Eu vou embora. Primeira coisa, nós temos que entender que nós temos que respeitar o momento e o espaço dessa criança, tá? Eu tenho que entender que o tempo dela é diferente do meu, como o meu tempo vai ser diferente do outro, né? Então, os nossos tempos, os nossos espaços são diferentes dos outros e eu tenho que aprender a respeitar isso, tá? Não é porque é uma criança que eu tenho que querer passar por cima e pontuar. Eu sou adulto, eu mando, você não tem que querer colocar seu tempo ou seu espaço. Não, tá? Então, eu tenho que entender e tenho que respeitar o espaço e o tempo do outro. Então, nesse sentido, o que que eu posso estar, né, fazendo com essa criança? Eu posso pegar essa criança, eu levo ela para um local mais tranquilo, para um local silencioso, porque dessa maneira eu não vou ter estímulos externos aguçando mais a emoção dele, gerando comportamentos, né, aumentando esses comportamentos que ele está apresentando. E quando eu faço isso, né, quando eu tiro ele desses estímulos que desorganizaram ele, eu deixo ele em silêncio, num espaço tranquilo, sem ninguém, eu consigo fazer com que ele se reorganize, né? E quando ele for se reorganizando, eu vou conversando, falando o que está acontecendo, perguntando o que está acontecendo com ele, né? Falar que eu estou junto dele, que ele não está sozinho, o que ele quer fazer, porque dessa maneira eu consigo passar tanta segurança para ele, quanto eu consigo mostrar para ele que as coisas estão acontecendo de acordo com o que nós tínhamos previsto, né? E o principal de tudo é eu ter paciência. Às vezes, nós encontramos algumas situações onde o responsável ele acaba perdendo a paciência, porque ele não quer entender, ele quer estar lá junto com as pessoas, às vezes curtindo, se divertindo, e o filho dele está demandando um processo diferente, né? Ele está no tempo diferente dele. Então, é importante nós entendermos sempre isso, né? Respeitarmos o espaço e o tempo das crianças, levar ela para um local mais tranquilo, um local com menos estímulo, tá? De preferência um local sem pessoas, porque o que acontece? As pessoas, elas acabam olhando assim, tem uma mãe com uma criança, a criança está chorando, né? A criança está chorando, está brigando, às vezes a criança está se jogando no chão. A pessoa acaba olhando assim, um terceiro acaba olhando de fora, de longe, pode não fazer um comentário fora, mas ele pode chegar naquela situação. E chegar naquela situação e tentar se direcionar para a criança, tentar falar para a criança: nossa, você é tão lindo, né? Por que você está fazendo isso? Por que você está chorando? Você é uma criança tão bonita, criança bonita não chora. E isso pode fazer com que a criança intensifique ainda mais as emoções, né? E pode atrapalhar muito mais todo esse processo. Então, o processo de quebra de rotina, ele é um exercício que tem que ser feito diariamente, tá? Não é só quando, vai ter um evento, eu vou fazer. Não, eu tenho que trabalhar diariamente. Então, diariamente eu vou trabalhando com as mudanças da alimentação, mudança de rota de escola, né? De tudo. Às vezes a questão do horário de sair de casa e buscar também. Programa de televisão. Então, eu vou fazendo essas mudanças pequenas no dia a dia. E quando se aproximam os eventos, eu sei que vai ter os eventos, eu faço esse trabalho direcionado diretamente para o evento, tá? E quando nós falamos das características sociais e emocionais do autista, tá? Quando nós falamos dela, nós temos que entender que as características sociais,
e emocionais, elas vão incluir questões que envolvam a ansiedade, que envolvam a baixa tolerância à frustração, medos excessivos, ataques de pânico e as interações sociais limitadas, tá? O porquê tudo isso? Vamos entender uma por uma para ver o que chega, onde que chega as coisas, tá? Então, por exemplo, quando eu falo da ansiedade, do medo, né, do medo excessivo, dos ataques de pânico, eu posso entender que quando essa criança apresenta isso, ela pode acabar tentando se isolar do restante das pessoas, porque pode ser que aquele meio esteja dando medo dela, para ela, né? Ela está tendo ataque de pânico por estar no meio daquelas pessoas ou por conta de uma pessoa que chegou. E ela vai ter atitudes, ou de se isolar, né? De ficar ali no canto, não querer mais estar naquele momento, naquele local, ou mesmo ela pode simplesmente sair disparada, ela pode sair correndo, né? E aí haja perna pro responsável ir atrás dela para conseguir buscá-la, né? A questão da baixa tolerância à frustração, que ela pode resultar, essa baixa tolerância, ela pode resultar numa extrema raiva, né? Num ataque de raiva muito grande. E o que acontece nesse ataque de raiva muito grande, né? Isso pode fazer com que a criança ela tenha um nível de agressão física e verbal muito alta, né? Ela pode ter essa escalada nessa agressão muito forte, muito rápido, tá? E isso assim, é errado ela sentir raiva? Não é errado ninguém sentir raiva, tá? Raiva tá dentro de uma das nossas 5 emoções básicas. Então, quando eu falo ali das minhas emoções, eu tenho a alegria, eu tenho a tristeza, eu tenho o nojo, eu tenho o medo, tenho a raiva. Então, se eu tenho essa raiva, por que é errado eu usá-la? Por que é errado eu sentir a raiva, né? Então, o que eu tenho que fazer é aprender a ressignificar essa raiva. Eu tenho que aprender o porquê que essa raiva está vindo, né? E como que eu posso canalizar essa raiva? De que maneira eu posso canalizar para que eu não tenha agressões físicas, eu não tenha agressões verbais, né? Então, o que eu posso fazer para ter um comportamento que não vai ser um comportamento destrutivo para o próximo, tá? Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar também. E quando a pessoa, né, quando o autista, ele tem essa crise de raiva muito alta, que vai me dar uma escala muito grande de agressão, eu tenho que entender que isso também, né, como as outras que nós já falamos, ansiedade, o medo, o ataque de pânico, tudo isso vai fazer com que a minha interação social seja limitada, tá? Então, assim, nós temos que ver que às vezes não é porque o autista ele não quer ter pessoas próximas dele que ele tem a sua interação social limitada, que ele não tenha contato. Às vezes é porque o outro não conseguiu entender o que acontece com ele, né? O que vem se passando no dia a dia, na vida dele, para poder ter uma aproximação eficácia, né? Uma aproximação sem ter o meu pré-julgamento, sem ter medo, porque às vezes a pessoa ela evita a interação social com o autista porque tem medo, porque lembra que eu falei lá, né, na questão de globalizar todo o autista? Às vezes, ela tem medo de fazer a interação social com o autista porque ela acredita que todos os autistas vão bater, né? Então, nós temos que cuidar muito sempre com isso, tá? Nós estamos ali, por exemplo, você quer um exemplo claro? Já peguei várias vezes, né? O autista, ele ter essa questão da interação social, ele tentar, né? Em um dos seus níveis de autismo, ele tentar ter essa interação social. E às vezes o pai de um coleguinha bloquear essa interação social, não permitir que o seu filho tenha um contato com ele, tá? E não tenha um contato por aquele senso comum, aquele conhecimento raso, né? Aquelas falas arcaicas, antigas, um julgamento terrível de que se meu filho ficar perto, meu filho pode ficar igual, se meu filho ficar perto, meu filho vai apanhar, ele vai fazer mal pro meu filho. Então, tudo isso tem que ser trabalhado e tem que ser desmistificado na nossa sociedade, tá? Porque se eu entender
que o autista ele tem uma baixa tolerância à frustração, ou seja, se eu estou fazendo alguma atividade com ele e todos os coleguinhas conseguiram realizar a atividade e ele não, ele pode se sentir frustrado. E quando ele se sentir frustrado, essa frustração dele pode vir em forma de raiva, né? Em forma de agressão física ou em forma de agressão verbal, tá? E daí eu, quanto condutora de tudo aquilo ali, como que eu vou intervir? Como que eu vou trabalhar com ele para que isso não atinja os outros de uma forma muito abrupta, muito forte, né? E que os outros possam entender que, olha, aconteceu isso, mas vocês têm que entender que é porque ele não conseguiu, né? E trabalhar de uma forma para que as pessoas também em volta entendam que não foi algo proposital, algo de maldade, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só para falar uma questão com vocês também. Porque quando nós falamos de comportamento e emoções, né, os aspectos comportamentais e emocionais do autista, antes de nós entrarmos ali nos sintomas mais comuns, nós temos que entender que por trás de todo autista tem uma família, né? E essa família, muitas vezes, elas sofrem por conta desses comportamentos e das emoções. Mas não sofrem por conta do comportamento e das emoções que a criança pratica, o porquê a criança está praticando. Elas sofrem pelo julgamento externo. Então, nós temos situações em que irmãos, eles não aceitam ser ligados à família que tenha um membro que seja autista. Nós temos situações em que casamentos acabaram tendo a dissolução de casamento por conta, né, do autista, do filho ser autista. Então, um dos dois não conseguirem lidar com essa situação, não conseguirem entender, tá? E além do mais, né, a questão, aqueles que estão cuidando do autista, eles também têm um esgotamento emocional, um esgotamento físico muito grande. E aí cabe a nós entendermos, enquanto sociedade, o porquê que existem vagas privativas, por exemplo. Né? Por que eles têm direito de parar numa vaga privativa? Ou por que eles têm direito de chegar num consultório, no mercado, enfim, aonde seja, e entrar numa fila preferencial, tá? Então, eu só queria deixar aqui para nós que uma situação muito clara que é as características sociais e emocionais do autismo pode não ser evidente para quem não estuda e para quem não conhece. As pessoas podem não entender os sinais. Então, é importante que todo mundo entenda que se eu não consigo entender os sinais comportamentais e emocionais de um autista, eu não tenho que esperar olhar para a cara de uma criança e identificar que ela é autista, porque o autismo não tem cara, né? O autismo não tem cara. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer esse transtorno, né, esse TEA, para depois eu querer pontuar algo frente à sociedade, né, frente a alguma forma de questionar, de questionamento, né? Mas assim, é importante nós entendermos isso e nós conseguirmos disseminar isso, tá? Porque a família, ela também vai sofrer, os professores também vão sofrer, tá? O professor, por mais que ele seja capacitado, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe como agir com um aluno desse e tudo, pode ser que ele acabe se sentindo desmotivado, ele acaba vendo que se sentindo frustrado, né? Vamos colocar assim. Então, nós precisamos ter todo esse apoio, tá? E entender o que é, né? O que acontece, quais são esses comportamentos, o porquê que eles têm esse comportamento. Então, toda vez que vocês entenderem que o autista, ele pode apresentar uma ansiedade, uma baixa tolerância à frustração, que ele pode ter os medos excessivos, ele pode ter ataque de pânico, ele pode ter os movimentos estereotipados, ele pode ter a fixação por objetos, né? E tudo isso pode gerar, porque, por exemplo, a criança ela tem uma fixação em rodar um objeto e ficar olhando. Se eu interromper essa fixação da criança, eu sei que alguma coisa vai acontecer, que um comportamento vai ter, né? Porque eles também não são crianças que não entendem, que não vão saber, não vão se sentir chateado, triste, né? Porque você foi lá e tirou, você interrompeu um ciclo dele.
Então, só que antes de eu tomar qualquer atitude, um comportamento dele, eu tenho que entender que, por exemplo, alguém foi lá e cortou um, uma atividade que ele estava fazendo, alguém chegou e fez algo, mudou a rotina dele de uma forma muito abrupta que ele não estava esperando. Então, eu tenho que entender tudo isso antes de tomar qualquer posicionamento frente a eles, tá? Então, quais são os sintomas da criança que tem o autismo, tá? Do autista. Então, nós temos ali a dificuldade do relacionamento com outras crianças, um riso inapropriado, pouco ou nenhum contato visual, ele não quer ser tocado, ele tem um isolamento e tem modos arredios, ele gira objetos, ele cheira ou lambe os brinquedos, tem uma inapropriada fixação nos objetos, ele tem uma perceptível hiperatividade ou uma extrema inatividade, ausência de resposta aos métodos normais de ensino, ele tem acessos de raiva, né? Ele demonstra, então, extrema aflição em razões aparentes, sem razão aparente. Ele aparenta ser insensível com relação à dor. Ele tem procedimentos com posses bizarras. Ele tem a questão da ecolalia. Insistência em repetição, resistência à mudança de rotina. Age como se estivesse surdo, dificuldade de comunicação em expressar necessidades, não tem real noção do perigo e tem uma irregular habilidade motora, né? Pode não chutar uma bola, mas ele pode arrumar os blocos. Então vamos falar um pouquinho desses itens que nós pontuamos agora, né? Que nós fizemos a leitura. A dificuldade de relacionamento com outras crianças ou com outras pessoas, nós falamos anteriormente. Né, que é essa limitação do contato social, da interação social que pode existir. O riso inapropriado. Então, assim, quando nós falamos, nós estamos ali dando uma aula, estamos tendo algum contato, contando alguma coisa próximo de uma criança que tem autismo, nós estamos crentes que eles estão ouvindo, que eles estão ali junto com nós, entendendo tudo, e às vezes não, às vezes eles estão no mundo deles, tá? Eles podem tá imaginando alguma coisa muito engraçada. E ele pode começar a rir, ele pode ter crises de riso no momento que você olha e fala assim, meu Deus do céu, por que ele tá rindo? Né? Às vezes eu tô contando uma coisa triste, ele tá rindo. O que nós temos que cuidar é porque esse comportamento desse riso inapropriado, ele é consequência de algum pensamento, né, de alguma emoção que está aflorando nele. Então ele pode estar lembrando de um momento muito feliz que ele teve com os pais. E aquilo ali deixa ele alegre num ponto que ele quer dar gargalhada, que ele quer rir, né? Que ele quer se divertir. Então eu tenho que cuidar muito com isso para não reprimir, para não brigar. Porque senão eu vou fazer um momento de alegria dele se transformar num momento de tristeza, um momento de, né? Vou mudar totalmente essa história dele. A criança, ela tem pouco ou ela não tem nenhum contato visual com você, né? Ela não, você conversa com ele, ele não consegue te olhar nos olhos, ou se ele te olha é muito breve, então assim, ele te olha e já desvia o olhar. A questão do ser tocado, né? Tem crianças que aceitam o toque numa forma, né? E também com o tempo, né? Conforme você vai trabalhando com essa criança, ela no seu desenvolvimento ela pode passar a aceitar toques das pessoas, abraços, beijos, carinhos, né? Mas na sua grande maioria eles não querem ser tocados. E isso é outro ponto também, que quando eu forço, tá? Eu estou ali provocando uma emoção, uma raiva e que vai me gerar um comportamento que pode ser uma agressão, né? Então, vocês estão conseguindo perceber que às vezes muitos comportamentos do autista que nós falamos que, meu Deus do céu, ele é agressivo, por exemplo, que é um dos que você mais escuta das pessoas, somos nós que provocamos, né? Somos nós que estamos ali fazendo com que, de alguma forma, esse comportamento seja manifesto dessa forma. Questão do isolamento, os modos arredios, não quer ter contato com ninguém, né? No seu nível mais severo, né, do TEA, pode ser que ele seja aquela criança que fica dentro do quarto, que não fala com ninguém, que não emite nenhum som.
A questão do girar objetos, né? Então você vê que eles têm essa mania de pegar, então, por exemplo, pega o celular lá assim e fica girando o celular, eles dão um jeito de girar o celular, prato. O prato é mais comum, né? Eles pegarem esses pratos redondos e ficar girando. E acompanhar o giro, né? Não é simplesmente igual outra criança que vem, gira e sai, não. Eles ficam ali acompanhando o giro do prato. O cheirar e o lamber os brinquedos, né? Eles terem essa fixação que eu falei anteriormente para vocês, que nós não podemos romper de uma hora para outra, mas eles podem ter uma fixação em um objeto. Então, pode ser essa fixação de estar olhando o que está acontecendo ou mesmo de pertence, né? De posse. Então, o carrinho é meu. O carrinho vermelho é meu. Se eu perco esse carrinho vermelho, eu posso desencadear uma crise, tá? Ou se eu vejo alguém brincando com o carrinho vermelho é meu, não é do outro. Então, isso também pode acabar desenvolvendo e gerando uma crise, tá? Perceptível hiperatividade ou extrema inatividade. Então, um erro muito comum é as pessoas colocarem, né, terem para elas que todo autista, ele é hiperativo. Né? Todo autista, então, é remédio para hiperatividade, porque é hiperativo porque não para. Na realidade, não. Na realidade, nós temos os dois pontos. Ele pode ser extremamente inativo, né? Extremamente aquela pessoa que não tem nenhum tipo de desenvolvimento, não faça nada, né? Fica ali sentado e pronto. Ou ele pode ser hiperativo, de não parar. De não parar, assim, ele levanta, ele sai, ele anda, ele volta, ele vem, te puxa, né? Enfim. Questão da ausência de resposta aos métodos normais de ensino. Quando nós falamos isso aqui, nós temos sempre que pensar que não é só o autista, né? Tem diversos outros transtornos que a criança não vai conseguir entender, não vai conseguir aprender nos métodos normais. Que é por isso que nós falamos das atividades diferenciadas, né? Do olhar individualizado. E aqui eu gostaria de fazer só uma observação, porque, né, pode ter professores e acabarem falando assim, mas Emily, como que nós vamos, né, ter essa questão da atividade individualizada, né? Como que vai funcionar isso, nossa rotina em sala de aula? Eu entendo e compreendo perfeitamente, tá? Tanto que eu sou casada com um professor, eu acompanho, eu sei como que é, então salas de aula hoje que estão aí superlotadas, né? Que dificulta o trabalho do professor de forma individualizada de alunos, tá? Mas para os pais que assistem, os pais que estão acompanhando, nós temos que exercer o direito dos nossos filhos, o direito de ter um tutor em sala de aula, tá? De ter um profissional que vai poder estar ali com os nossos filhos para auxiliar esses professores a realizar as atividades, tá? Então, nós temos que pensar sempre nisso e nós temos que lutar pelos direitos. Não são nossos direitos. Não é o meu, não é o seu. É o direito das crianças. As crianças têm esse direito. As crianças têm o direito de aprender, as crianças têm o direito de aprender da forma dela. Ela pode não aprender a escrever, mas ela vai aprender na forma oral, por exemplo. Tá? Então, nós temos que exercer o direito dessas crianças. Os acessos de raiva, né? E muitas vezes pode ser que esse acesso de raiva ele não tem uma aparência, né? Uma aparência evidente, não tem uma razão aparente ali clara para nós. Eles têm uma insensibilidade à dor, né? Não todos e não em todas as situações, mas na sua grande maioria. Eles têm a questão da ecolalia, né? Da repetição. Insistência em repetição, insistência em repetição ou resistência em mudanças. Então, é como eu falei, né? A questão da mudança de rotina, todo esse trabalho de quebra de rotina, e trabalho de formiguinha mesmo, né? De passinho por passinho para conseguir trabalhar com essa criança. Então, vocês estão vendo que eu não posso chegar de forma abrupta, tá? Muitos agem como se eles estivessem surdos. Então você fala, chama, que a criança não dá nenhuma resposta, você desligou tudo quanto é estímulo que possa estar chamando a atenção dela, que possa estar atraindo ela, mas ela não te escuta, ela simplesmente ignora, né? A dificuldade, e só um pouquinho, voltando. E às vezes tem pais que descobrem a questão do autismo no filho por esse comportamento, tá?
pelo comportamento deles agirem como se estivessem surdo. Então, os pais realmente vão procurar fonoaudiólogo, porque eles acreditam que seu filho é surdo, porque ele não escuta. Porque toda vez que eu chamo meu filho, ele não tem reação, né? Toda vez que eu peço um abraço, ele não me escuta, né? Se eu canto, se eu nino para ele é indiferente. Então, tudo isso eles levam, né, para o diagnóstico, eles dão um início de um diagnóstico da procura. A dificuldade da comunicação e expressar necessidade. Então, por exemplo, eu quero beber água. Só que em vez de eu chegar e falar, eu quero água, ele não consegue se comunicar, ele não consegue mostrar o copo de água, ele não consegue falar muitas vezes. Então, é onde nós trabalhamos com as PECs e trabalhamos também com aquele desenvolvimento da criança no sentido assim, você quer água? Água, você quer água? É esse que você quer? Quando eu faço isso, eu estou mostrando para a criança que eu posso me comunicar através de gesticulação, né? Eu estou mostrando que isso aqui é água e eu quero água, tá? Então as crianças elas podem passar a ter essa comunicação pela gesticulação, tá? Por mostrar para a pessoa. Mesma coisa no banheiro, dormir, né? Enfim. Eles não têm real noção do perigo. Então, às vezes, você vê, eles estão lá mexendo com alguma coisa que você fala assim, meu Deus do céu, é super perigoso. Não pode, eles estão em cima de uma mesa, né? E pode ser que caia. Então, eles não têm essa noção do perigo, tá? É uma irregular habilidade motora. Então, essa criança, ela pode, né, como no exemplo, ela pode não chutar bola, ela pode não conseguir chutar a bola, mas ela pode arrumar bloquinhos, tá? E aí, aqui, o que que eu vejo muito que nós temos que sempre cuidar? Opa, peraí, né? A sua questão da habilidade motora, ele sempre consegue fazer as coisas manualmente, né? Então, seus membros superiores, eles conseguem ter essa coordenação motora. Aí vem o pensamento, será que eu não preciso estimular mais, né? Os membros inferiores? Porque o chutar bola, como que eu posso, né, com o tempo, desenvolver essa habilidade dele, essa habilidade motora, como que eu posso trabalhar? E daí se criando trabalhos, né, dessa forma para poder auxiliá-lo nesse crescimento, nesse desenvolvimento, tá? Então, vamos para a segunda etapa, mas antes de ir para a segunda etapa, eu queria falar mais uma coisinha com vocês aqui, né? É a questão da literalidade, tá? Literalidade, Por quê? Se, dependendo da criança, se eu chegar e falar para ela que vai chover canivete, a criança vai entender que vai chover canivete, né? Se ela sabe o que é canivete, se ela já viu um canivete, ela vai entender que vai chover um canivete. Então eu tenho que cuidar para não ser tão literal com a criança, da forma assim, eu tenho que ser literal, não posso usar metáforas com essa criança. Então, vai chover canivete porque vai chover muito. Nossa, eu acho que hoje vai chover muito, né? Eu tô cansada pra burro, né? Então, assim, você imagina o que eles vão imaginar. Como que é estar cansada pra burro. Então, cuidar bastante com isso também quando nós falamos, porque essa é uma característica deles também, tá? Então, a segunda etapa. Na segunda etapa, nós vamos falar um pouco sobre um caso, né, dentro de uma escola, como que foi desde o início até o final, tá? Vocês lembram que agora há pouco eu falei a questão de lutar pelo direito, né, das crianças, para poder ter esse tutor, ter esse acompanhante em sala de aula, para poder ajudar nesse processo de aprendizado deles, não lembram? Então, nós vamos falar um pouquinho justamente sobre isso, tá? Sobre eu ter o acompanhante, né, um acompanhamento junto com a professora na sala de aula e qual que é a importância deles caminharem juntos, tá? Essa professora, essa acompanhante caminhar junto, a família estar sempre presente, tá? E quais são os resultados através de uma análise comportamental e emocional dessa criança. Então, nós vamos falar, o nosso caso, ele vem uma criança, né, que tem na sua média de 10 anos de idade, estuda, tá numa escola, tem o seu acompanhante. Conseguiu na justiça o direito de ter o acompanhante, tá bom? E quando se vai contratar esse acompanhante, quando vai, né,
passar todas as orientações, o que se é dito para o acompanhante? Olha, você vai trabalhar com uma criança de 10 anos, né, que está na 3ª série, e essa criança tem TGD, né? E você já para e fala assim, peraí, como assim? O que ela tem? Né? Vamos ser mais claros, existe um diagnóstico? Olha, existe, mas a família não autoriza que a escola fale. Tá. Primeiro, aqui nós poderíamos ter um ponto de talvez um julgamento da família. Né? Como assim? A família quer ajuda, mas a família não deixa falar, e aí, né? O que eu vou enfrentar? Eu não sei o que eu vou enfrentar. Eu não sei o que eu vou ter pela frente, como que eu vou trabalhar, é algo tão global, é algo tão amplo, né? Como que eu vou me focar e ajudar? Mas enfim, né? Como todo bom desafio, desafiadora gosta, né? Então, vamos para esse desafio, vamos conhecer a criança. E já assim, no primeiro dia de aula, né, a professora de inglês passa uma atividade. Passa atividade, que é onde a criança tem o desenho livre de fazer aquilo que ela gosta. E essa criança, ela me desenha uma van escolar, né? Uma van escolar bem bonitinho lá e fala, né? Porque a criança ela desenha, ela não sabe escrever nem ler, tá, gente? Mas ela desenha muito bem. Lembra que eu falei ali a questão do que eu falei lá no início, a questão de atividades, né? Então ela tem a fixação no desenho. Ela gosta muito de desenhar, tá? Então ela desenvolveu a habilidade do desenho. Então, desenhou e, como toda psicóloga, quem é psicóloga sabe, você vai questionar o desenho da criança. Você vai perguntar, que desenho é esse? Ah, é uma van escolar. Ah, é? Você gosta? Gosto. Ah, você veio de van escolar para a escola? Então, quando você conhece a criança, você sabe o que está acontecendo, você sabe o diagnóstico, você cuida com a sua fala. E frente a essa fala, o que acabou acontecendo? Eu acabei confrontando a criança numa rotina dela e num desejo que ela poderia ter, mas que não era cumprido. Então, essa criança, ela passa a gritar, né? E passa a jogar cadeira, desferir tapas e joga a carteira, joga a cadeira em cima. Fala que você sabe que ela não vem, você sabe que você conhece a mãe e a mãe nunca ia deixar, porque eu não posso fazer esse tipo de pergunta. Então, vem diversas falas, diversas agressões bem verbais mesmo, né? E vem também agressão física. A partir desse momento, né, foi onde foi se buscado informações sobre tudo aquilo ali, como assim, né, eu vou apanhar de uma criança de 10 anos, né, o que está acontecendo, qual que é o comportamento dessa criança. Então, você começa a elencar diversas possibilidades. Então, por exemplo, uma das possibilidades que eu posso elencar é essa criança vive num ambiente hostil, essa criança vive num ambiente agressivo, né? Onde qualquer coisa desencadeia uma agressão. Por que não? Né? Porque eu reproduzo o meu ambiente, eu reproduzo o meu meio que eu vivo. Mas você pode também ter a visão do quê? Tá, falando que era TGD, quais são os transtornos que estão dentro desse transtorno global do desenvolvimento, o que pode envolver, né? Ainda na DSM-4, tudo. O que pode envolver, quais as síndromes, quais transtornos. E ali você começa a se fazer, então, uma pesquisa e eliminação. Quando eu falo para vocês da importância de eu conhecer os sintomas, né, dessa criança, por que eu preciso conhecer? Porque aqui eu consigo utilizá-los, aqui eu consigo demonstrar que, poxa, contato visual. Essa criança apresenta contato visual comigo? Não. Ou muito pouco, né? Eu tento. Então, você começa a partir de que princípio? Vou tentar. Contato visual. Vou tentar. Você olha, fulano, olha aqui pra tia. Criança não olha. Aí ele vira de lado para falar com você. Aí você olha no olho dele. Ele desfoca, né? Ele sai do seu campo de visão e tira você do campo de visão dele. E assim por diante. Então você conseguiu identificar que não existe um contato visual, né? Existe uma restrição, um afastamento de contato visual. É uma criança agressiva,
né? Quando posta frente a aversões, ela é uma criança agressiva. A criança não sabe ler, não sabe escrever. É uma criança hiperativa que não para em momento algum, né? Em momento algum mesmo. Sai correndo da sala de aula, vai para o banheiro, volta do banheiro, vai para a sala da direção, vai para a cantina. E por mais que a criança seja autista, ela tem também que ser inserida num ambiente de regras, né? Porque a sala de aula é um ambiente de regras. Então você tem que trabalhar isso com ela também, tá? Mas enfim, você começa a observar todos esses sintomas. E junto com a professora, então por isso que a importância, né, dessa junção, desse casamento, que eu chamo de casamento, é importante por quê? Porque você, enquanto acompanhante, você consegue trazer várias informações sobre aquela síndrome, aquele transtorno. Você consegue pensar em atividades, em modos diferentes de ensinar e assim por diante. Você, junto com a professora, consegue traçar rotas de ensino, né? E, enfim, nessa criança, nós podemos dizer que ele se estendeu nos 2 bimestres, assim, esse estudo. No terceiro foi começado a inserir uma nova rotina de aprendizado, né, de ensinamento, depois de muito estudo, depois de muitos testes com o aluno para ver o que ele aceitava. E a criança, ela passou a demonstrar interesses, começou a demonstrar o contato físico, né, com a professora e com a acompanhante. Passou a mostrar as coisas que ela queria, começou a nomear essas questões também. Mas na questão de suas provas, ela não conseguia escrever, não conseguia, né? Então ela não tinha nota. E isso é algo que se estendeu, né, até a terceira série, porque estava na terceira série, mas nunca tinha tido nota, nem boletim, nada. Então, o que foi observado? Lembra quando eu falei de habilidades, quando eu falei lá no início que a criança ela pode ter alguns desenvolvimentos, né, que era o segundo critério, alguns desenvolvimentos dela de habilidades? Então, pois bem, essa criança ela tinha questão de memorização muito boa, né? Quando você lia as coisas para ela, você ensinava oralmente, essa criança ela fixava o aprendizado, ela entendia e ia. Então, a partir desse momento, nós conseguimos perceber que precisava ser feito provas oral com a criança, né? De forma oral, a família foi chamada, a família foi, né? Foi mostrado esses benefícios para a criança e a família aceitou e foi onde passou-se a ter essas provas de forma oral, tá? E só que dentro da sala de aula foi o primeiro bloqueio, porque a criança, ela sabia as respostas e quando você falava assim, olha, fala baixinho, tá? Você lia a pergunta e você falava, olha, qual que é a resposta? Falava baixinho, que ninguém pode ouvir. Então assim, acabava gritando, né? Gritando para que as outras crianças também ouvissem. E daí, né, quando você pedia novamente, fala baixinho, você tá falando alto, você tá dando a resposta, não pode. Isso acabava gerando um sentimento de raiva na criança e a criança voltava para toda a questão da agressividade, né? Tinha esse retrocesso, você tinha que trabalhar, tirar ela daquele ambiente de estímulo, porque querendo ou não, as outras crianças olhando geram um estímulo para ela, né, de aversão. Então nós temos que cuidar muito com isso. A partir do momento que ele está em sala de aula e acontece algo onde ele tem uma crise, não tem-se que falar para as crianças, para as outras crianças, presta atenção, olha para frente, né? Não, você tem que retirar essa criança da sala de aula. Né? Você tem que levar essa criança para um local calmo, um local silencioso, onde ela vai conseguir se reorganizar emocionalmente, tá? Então, era se feito todo esse trabalho, né? Dessa forma toda aí. E foi identificada a necessidade de colocar essa criança numa sala sozinha para poder fazer as provas, né? E a partir desse momento, a criança passou. Notas azuis foram poucas, porém, a criança ela passou a ter notas que iriam compor o boletim dela do último bimestre, né? E foi isso que aconteceu. Né? A criança chegou no último bimestre, então a criança, como passou a fazer antes, não tinha as atividades de Dia das Mães, por exemplo, não existiam, né? Todas as mães recebiam, mas essa mãe ela não recebia nenhuma atividade. Então você lembra quando eu falei do sofrimento da família? Era a mesma questão. Porque se eu vejo
o filho chegando e entregando para todas as mães uma atividade, o meu filho não fez, não me entregou, eu não culpo meu filho, né? Mas eu tenho esse meu sentimento. Eu tenho um sentimento de que, às vezes, né, existem algumas mães que podem ter um sentimento de culpa, um sentimento de frustração, tá? E eu quero dizer que se você tá aqui, nesse momento assistindo, eu quero que você saiba que você não tem culpa e nem frustração por nada disso, tá? E que você é muito abençoada por você ter uma criança que eu falo que o autista ele mais ensina a nós do que nós ensinamos para eles, né? Eles vivem num mundo assim muito bom, né? Enquanto nós vivemos num mundo onde todo mundo quer caçar a cabeça do outro, eles vivem num mundo de honestidade, um mundo de ser verdadeiro, né? De compartilhar as coisas com os outros, né? Então, é um mundo que eu falo muito assim, é um mundo perfeito que nós precisaríamos também aprender, né? Que nós precisamos aprender. Então, essas mães têm esse sentimento muitas vezes e isso foi se trabalhando. Por mais que ele pegasse aquele coraçãozinho, às vezes, que nós fazíamos lá para poder pintar, ele rasgasse, mas ali, se passava a fitinha durex ali, com o que ele fez e era o que ele ia entregar. Ou eu sabia que não sabia escrever, né? Eu tinha esse conhecimento que ele não sabia escrever. Então, o que eu vou fazer? O que você quer falar para tua mamãe? Ah, eu quero falar isso, isso. Você vai escrever o que a criança falou, né? Se a criança falou, passou a receita do pão para você, você vai colocar a receita do pão ali, tá? Mas é isso que você faz para poder mostrar. Então a criança ela passou a ter essa interação. Nós conseguimos favorecer que ela tivesse uma interação tanto social quanto emocional com todos, né? Ela conseguiu entender que, por exemplo, quando ela entrega um coraçãozinho para a mãe no Dia das Mães, ela deixa aquela mãe mais feliz, ela vê um sorriso na mãe, né? Por exemplo, nessa questão a mãe chorou, então a criança ela se sentou em posição fetal e ficou ali se balançando, porque para ela, como ela não reconhecia a questão das emoções, né? Para ela a mãe estava chorando e era uma coisa ruim. Então isso é outra coisa importante, eu trabalhar com a criança as emoções e as feições, né? Nossas feições. Por quê? Se eu mostro pra criança que quando eu faço assim é feliz, se eu faço assim é nojo, né? Se eu fico assim é raiva, se eu fico assim é medo, né? Se eu fico pra baixo assim é tristeza, se eu consigo mostrar. E assim, o bom é que eu posso ir na frente do espelho é a criança também. Eu consigo mostrar pra ela a identificar, eu consigo ensinar ela a identificar de todos, não só dela, mas de quem a rodeia, né? Eu faço com que isso não aconteça novamente. Da hora que ela vê uma emoção, ela se reprimir, se sentir culpada e começar a ter os seus movimentos estereotipados, tá? Então, quando essa criança ela passou, ela teve todo esse desenvolvimento, né? Então, um dos últimos dias de aula, né, acho que foi no último dia que era a entrega do boletim, né? Teve uma festa com todas as crianças e a mãe foi buscar, viu o boletim. A hora que ela viu o boletim do filho com nota, tipo, foi o primeiro boletim da criança com nota. Então, não só a mãe, mas a família, porque tinha um irmão também, né? Tinha um irmão mais novo, mas o irmão mais novo entendia toda a situação, sabia o que estava acontecendo e acompanhava. Então, quando esse irmão também viu, esse pai, todo mundo, eles tiveram uma demonstração de alegria muito grande, né? E a reação da criança foi muito bacana. Então, ela saiu correndo, abraçou a família, né? Mostrou, então, assim, todo aquele reconhecimento. E o desenvolvimento, né? Para vocês verem como que é possível. A partir do momento que eu reconheço os comportamentos e as emoções da criança, eu consigo traçar um plano de intervenção, um plano de trabalho com essa criança e consigo facilitar a adaptação dela dentro do seu ambiente, né? Então é importante isso. O que eu quero deixar assim para vocês muito claro é justamente isso, que vocês absorvam todas essas informaçõezinhas que parecem ser mínimas, parecem ser poucas, mas que vocês possam levar isso no decorrer do dia a dia de vocês, né? Para que quando vocês se deparem, vocês consigam identificar e consigam entender que não é algo numa forma de uma birra, não é algo numa forma de falta de educação, mas é algo no sentido de é deles, é uma característica deles.
E através dessa característica, quando eu entendo, eu consigo trabalhar e auxiliar tanto eles como a família, tá? Então, essa criança, ela conseguiu, passou de ano, né, tudo, e a família passou até, assim, no último dia, a mãe chegou e questionou, falou assim, vocês sabem, foi falado pra vocês o que ele tem, né, porque vocês fizeram todo o trabalho, e foi falado a verdade, que não, porque realmente não foi passado. Mas que nós saberíamos, né, nós trabalhamos com uma hipótese, tá, que poderia ser uma hipótese errada, mas que, de acordo com alguns comportamentos que ele apresentou para nós trabalhamos como se fosse uma criança autista, né? E essa mãe, na hora que ela ouviu isso, essa mãe chorou muito, né? Essa mãe agradeceu e nós entendemos nesse momento o porquê que essa mãe não queria que falasse. E infelizmente eu sei que isso é uma situação que acontece em todos os lugares, né? Porque a mãe tinha medo do julgamento e da exclusão do filho, né? É uma criança autista, ele não vai aprender. Deixa ele no canto. Deixa ele lá no canto fazendo o que ele quer, que não vai ter problema para ninguém. Então, é uma mentalidade que nós temos que mudar muito, porque a criança autista ela aprende, ela se desenvolve. Basta o trabalho adequado e a nossa atenção para eles, tá? Então, eu vou deixar o meu contato para vocês, tá? Eu tenho meu e-mail, tenho o WhatsApp, vocês se sintam à vontade para poder mandar mensagem. Se vocês puderem dar um feedback, eu agradeço muito, né? Quem tiver um tempinho, pode mandar um feedback sobre a nossa aula, sobre o que achou, se ficou em dúvida, se gostou ou não, né? Porque nós temos que toda crítica, né? Eu tenho comigo que toda crítica que seja bem dada, ela é uma crítica que nós vamos levar para frente, que nós vamos crescer e evoluir com ela, certo? Tá? E eu gostaria de deixar também para vocês uma frase que eu me encanto muito com ela, né? É que as crianças especiais, assim como as aves, elas são diferentes em seus voos, mas todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar. Tá? Então vamos lutar pelas nossas crianças, vamos mostrar para os pais que eles têm direitos, que essas crianças têm direito, elas possuem direitos e que a convivência com ela, a vivência com elas é maravilhosa, tá bom? Muito obrigada, agradeço pela atenção de todos vocês e reforço novamente que eu estou disponível para todas as dúvidas e para todas as informações que vocês precisarem. Tchau, tchau!